Feliz sábado a todos. Nós vamos fazer aqui um pequeno devocional antes de passarmos para o momento dos testemunhos, agradecimentos, um louvor a Deus, que cada pessoa deveria falar alguma coisa, disse Sarah White, no sábado de manhã. Alguma expressão, não comparecer perante Deus de mãos vazias. Uma oferta de palavras que o reconhecem. E nesta manhã, a meditação tem o título O Grande Templo da Verdade, Acabamento. Eu me deparei com isso aí, lendo O Grande Conflito. Mas antes disso, eu vou dar uma introdução. Nós fizemos aqui recentemente uma reforma na nossa casa. Tivemos 3 amigos lá do norte do Brasil que vieram nos ajudar eles reconheceram rachaduras, a Beth tinha orado um dia antes e vieram, foi realmente enviado por Deus, reconheceram as rachaduras e vieram então, na primeira noite fizeram uma sugestão mais simples, que era o projeto número 1, que era colocar escoras para que a cozinha não caísse. Então escoras aqui, fundamentadas no chão, aqui em forma de V, porém no dia seguinte, que nessa noite ele não dormiu bem, pensando no que pode acontecer. No dia seguinte eles vieram, fizeram um trabalho mais minucioso e então concluíram que o projeto número 2 seria melhor, seria mais custoso, mas reforçar o fundamento da casa, cavar ao redor ali da parte afetada, o ideal seria até ao redor de toda a casa, mas a gente optou por fazer só na parte mais afetada, que é escavar, cavar por baixo da casa. Por isso que não podia ser cavado toda de uma vez, teve que ser em seções, aqui um pouco, ali um pouquinho, escavar o fundamento por baixo, encher de cimento e ferragem aqui e depois fazer as outras seções. E foi um trabalho árduo, assim, foi um parto psicológico mais, porque arrebentar a calçada e cavar, mas felizmente valeu a pena, porque agora nesse verão choveu tanto que ela teria cedido, eu penso, teria realmente aberto, se não caído de fato, mas há tempo então, e aqui as rachaduras só aumentaram um pouquinho, porque se acomodou o peso da casa sobre o fundamento e agora parou de aumentar, graças a Deus, e foi solucionado. Mas nós reforçamos, portanto, o fundamento, e nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Lendo nos nossos cultos vespertinos na família, a gente faz o seguinte: na hora do pôr do sol, como a Sarah White indica, nós fazemos um culto, cantamos um hino e oramos, com a oração do Pai Nosso também, que a Sarah White diz que o pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, deve ser orado todos os dias, diariamente. Então a gente ora o Pai Nosso todos os dias, também no vídeo da Sofafone fala sobre isso, E a gente lancha e depois a gente vai para a cama, às vezes a gente faz alguma atividade ainda, a gente vai para a cama e todos juntos nós lemos o livro Grande Conflito, uma página, talvez 2, dependendo da empolgação, do tempo que a gente tem. E lendo essa semana, que aliás é o livro Grande Controvérsia, Nós estamos aqui, o link está aqui, reiniciando, o Eric também, aliás, vocês dois vão estar envolvidos, reiniciando de uma forma agressiva Estrelas Diurnas, A primeira grande leva foi com a pandemia e agora a segunda leva vai ser com a guerra, com as sombras aí se aproximando cada vez mais, o ruído do segundo cerco se aproximando. Então, nesse livro Grande Conflito, eu me deparei, lendo ali, nós estamos na parte de Lutero, eu me deparei com esse texto aqui, falando sobre Lutero, diz assim, seu pai, o pai de Lutero, queria que Lutero fosse advogado, mas Deus tensionava fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente se vinha erigindo através dos séculos. E eu fiquei pensando, gente, olha que pensamento profundo, interessante. É claro que no nível pessoal, cada um de nós, não sabeis vós que sois o templo de Deus, mas no nível de igreja, é um projeto que vem se erigindo através dos séculos.
Interessante. Um templo que vem se erigindo lentamente. E a Ellen White também diz ali, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. A ereção desse edifício, né, em honra e glória de Deus, está continuando. Não parou com Lutero. Lutero fez uma parte e trabalhou, mas nós somos herdeiros, né? Aqui a colher de pedreiro está sendo dada para nós, de uma geração a outra. Quem se dispõe a se empenhar voluntariamente no serviço do templo. Por isso, Congresso Missionários Voluntários. Um dos grandes erros que Salomão cometeu foi que ele contratou alguém de outro país especialista para fazer a obra. E ele começou a cobrar salários mais altos, então um espírito ganancioso, egoísta, o que é bom para mim, foi se alastrando da capital, que é o templo, para a capital inteira, para todo o país. E Salomão foi afetado com essa cobiça, amor ao dinheiro. Então, voluntariamente, Deus quer, né? Como diz a música que diz, quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. A Ellen White diz que há novas verdades, que há novos elementos que vão sendo colocados. Aqui temos vidro. De repente chega a hora de pôr vidro. Opa, novos elementos. Que na hora de erguer tijolo, assentar tijolo, não é hora do vidro ainda. Mas chega uma certa altura que agora sim chegou a hora do vidro. Agora sim chegou a hora do piso, assentar piso, azulejo, né? A verdade progressiva. Deus vai trabalhando progressivamente, assim como a luz do dia. Alguns textos aqui. Não devemos pensar, bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente. Né? Luz crescente, não decrescente. A nova teologia, a teologia da ordenação de mulheres, também acredita na verdade progressiva. Opa! Mas como esse violão quase caiu, a nova teologia está caindo, tombando, progressiva, só que rumo ao chão. Então, não é progressivo, temos que, né? A questão é, será que é luz crescente ou é escuridão crescente? Qual dos dois? A vereda do justo é para cima e para frente. Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem reveladas e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. Olha só, interessante. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade e ela pode ser reexaminada. Nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela cuidadosa investigação. Prova disso foi na época de Minneapolis. Ellen White já estava viva por muito tempo, mas a igreja tinha uma controvérsia. A lei em Gálatas era uma coisa que Ellen White já tinha dado indícios, ela já tinha falado sobre isso, mas se perdeu, talvez oralmente, mas tinha uma controvérsia. Então Deus, graças a Deus, ela estava viva, então Deus deu para ela a luz mais clara para comunicar ao seu povo. No caso, Gálatas. Qual que é esse aio? Mas e se ela não estivesse mais viva? Né? Então a posição que a igreja tinha, o pai de Wagner, que ensinava que era só a lei cerimonial, ou que era só a lei moral e tal, né? Como povo, pode haver erros, erros, não como profetiza, mas como povo, né? Pode haver mais verdades a serem reveladas. Então, possível erro nos pioneiros, isso, né? E aqui você vê mais textos sobre nova luz, que nós vamos, quem sabe, estar usando nos próximos sermões, que eu achei uma compilação boa, e já vou estar colocando aqui para vocês. E você já vê na tela, você pode dar pausa sobre nova luz, mas eu não vou me deter mais agora, porque isso aqui é só uma reflexão. Agora,
o grande templo da verdade que através dos séculos vem se erigindo tão vagarosamente. Olha só, nós temos aqui a timeline, a linha do tempo, desde os apóstolos, né? Jesus fundou apóstolos, valdenses e reformadores, continuaram, reforçaram fundamentos. Ellen G. White, né? E ela diz que haveria novas verdades também para nós, no futuro. Também tem aquele texto que nós conhecemos todos, né? Privilégios e deveres que nem sequer suspeitávamos serão revelados aos seguidores de Cristo. Aos seguidores de Cristo, não é de uma pessoa. Agora, o texto bíblico diz que se há alguma coisa que não está clara, o Espírito Santo vai esclarecer, porém, nós devemos nos ater àquilo que o Espírito Santo já deixou claro, ou seja, é uma construção. Na construção, que é bem planejada, não há erros. Ih, gente, essa parede aqui está errada. Mau planejamento. No templo de Deus não há isso. Então, não há questão de derrubar, só erguer. Então, profeta falou ali, Espírito Santo, Atos 15, Ellen G. White, vai se encaixando. Não pode ser derrubado nada, só construir em cima, apoiado no fundamento. Né? A Sarah White diz assim, ó, muitas pessoas têm a dúvida, né? Ah, Daniel, mas Ellen White não falou sobre, por exemplo, tatuagem. Então, quer dizer que pode tatuagem? Porque é uma lei levítica lá, que não está clara. Mas eu me pergunto, é necessário ela reforçar isso? Muitos evangélicos também pedem, Daniel, a Bíblia, no Novo Testamento, não fala que devemos guardar o sábado. Isso é uma coisa do Velho Testamento. E nós sempre falamos, não, mas está falado, Jesus nunca desfalou, ele nunca desfez. Né? A mesma coisa com respeito às carnes imundas, que porco é imundo, não está no Novo Testamento. Ué, mas já foi dado no Velho e não foi desfeito por nenhum dos profetas. Então, está válido. Né? Mesma coisa com tatuagem e a mesma coisa com outros estatutos e juízos que nós temos falado, né, nos últimos sermões. A Sarah White diz assim, ó, não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Ela diz isso, vamos já ver a continuação. Ah, Daniel, mas Ellen White não fazia isso. Ela foi visto, quando ela assistia um teatrinho, ela não repreendeu o teatro, mas falou bem da participação das suas netas. Ah, quer dizer que pode, teatro. Já viram essa argumentação? Ou então, por exemplo, Ellen White, ela já foi vista tendo manteiga sobre a sua mesa. Quer dizer que então nós podemos. Esse é argumento de quem busca uma escusa, né? Davi tinha várias mulheres e Natã não repreendeu Davi ter várias mulheres, só repreendeu quando pegou uma outra. Quer dizer que então pode. Mas não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever. Em vez de pesquisar por nós mesmos o quê? A história? Não. A palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Você sempre vê aqui, reiterando, aqui está a nossa fonte. Nós não podemos nos basear ou nos excusar, né, olhando para a história. Se fosse assim, Ellen White teria, né, Tiago White teria, então eu fico mais confortável, né? Não podemos olhar para os nossos pais. Lembra aqui? Nós não estamos colocados onde eles estavam. A construção tem várias fases. Vidro, como eu falei, né? A fase do ferro armado ali já passou, já pode limpar ali o concreto, a área, né? Já passou, agora é só acabamentinhos. Alguns exemplos de acabamento. Cortinas, que mais, Mayra? Pintura, que mais, Eric? Tomada, que mais? Acabamentos. Bem exemplos aqui.
O que faz parte do acabamento de uma casa? O Monte Horebe está chegando nessa fase de acabamento, né? Torneiras, isso, piso, o que mais que é acabamento, Dani? Rodapé. E aí tem... A pintura é uma das últimas coisas mesmo. Forro, né? Isso. Depois limpar os vidros, né? Pôr chave na porta e tudo mais, essas questõezinhas, né? Fechadurinhas, para que não haja barulhinho na porta que abre e fecha. Tudo isso aí são acabamentos. Isso quer dizer, né? Alguém pode chegar e falar assim, Daniel, que isso? Isso não é tão importante quanto o ferro armado do fundamento. O fundamento é importante, né? Jesus falou que o mais importante da lei é o quê? É a justiça, amor, né? Misericórdia. Mas isso não exclui a importância do acabamento. É verdade que o fundamento é mais importante que a cortina, mas quando já está posto o fundamento, podemos avançar para a cortina. Então nós temos aqui, é isso aí. Olha só, no livro Atos dos Apóstolos existe aqui um trecho muito interessante sobre o templo da verdade que foi crescendo tão vagarosamente. Eu vou ler aqui alguns itens dessa timeline. Aqui diz que os apóstolos, um a um, foram morrendo, e depois século de perseguição trouxe valdenses, e então vieram aqui depois os valdenses, os reformadores, Wycliffe, Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Wesley, até contribuíram para o fundamento também. Eles ajudaram a reforçar o fundamento com material que permanecerá por toda a eternidade, né? E em anos posteriores, os que tão nobremente têm procurado promover a disseminação da palavra de Deus e por seu serviço em terras pagãs, têm preparado o caminho para a proclamação da última grande mensagem. Também esses têm estado a ajudar na estrutura. Então os séculos foram passando e aqui diz assim, mas a estrutura ainda não está completa. Nós que vivemos neste tempo temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Devemos levar para o fundamento material que resista à prova do fogo. Você vê que à medida que vai avançando, nós também devemos contribuir com o fundamento, ou seja, também devemos pregar mensagens mais básicas da justiça pela fé, isso é muito importante, né? E então contribuir com o fundamento, pedras lavradas. Então, o cristão que fielmente apresenta a palavra da vida, encaminhando homens e mulheres às veredas, são esses que são os obreiros dessa obra. Então, fielmente apresentar a palavra da vida. O que é fielmente? Não se desviar, né? Por amor à aprovação, assim por diante. A igreja é o instrumento de Deus para a proclamação da verdade e por ela dotada de poder para fazer uma obra especial. Então, como povo, né, devemos avançar essa obra. A verdade passando de largo aqueles. Então, quem que não vai fazer parte dessa obra? Aqueles que desprezam e rejeitam a verdade. Ela vai triunfar. Então, quem despreza e rejeita alguma parte da verdade, por mais obscura, por mais não acostumados que sejamos em ler ela, né, como o Pentateuco, por exemplo, quem despreza e rejeita vai ser passada de largo pela verdade e não vai poder fazer parte dessa construção. Então, acabamento. E qual que é o acabamento? Olha só, Ellen White fala qual vai ser a obra final que vai ser feita. Tudo que o Senhor falou, faremos. Não só uma parte, mas tudo que Deus falou. Esse conceito é tão válido hoje como quando foi feito com o antigo Israel pelo Senhor. Este é o compromisso que o povo de Deus deve fazer nesses últimos dias. Então essa é a obra final, o arremate, o acabamento, o compromisso. Não, tudo que Deus falou faremos. A verdade é progressiva. Lutero não tinha a luz sobre o sábado, mas ele então, se ele tivesse, nós vamos provar que ele teria sido fiel. Isso que quer dizer lá em Hebreus 11, aperfeiçoando os profetas, porque eles
nós vamos mostrar que se eles tivessem essa luz, eles também teriam seguido. Se eles estivessem, né, nessa fase da obra. Esse é o compromisso que o povo de Deus deve fazer. É um dever. Aqui está em inglês, porque em algumas versões, na versão da CPB, diz esse é o compromisso do povo de Deus. Mas não. Are to make. São para fazer. To make é coisas a fazer. Nesses últimos dias, nossa alta vocação. Então essa é a renovação da aliança, o acabamento, o arremate. E faz sentido realmente, né? Tudo que Deus falou. Lutero não fez tudo, a Ellen White viveu em certa fase, né? Então nós podemos agora ter mais luz, como ela profetizou. Jamais desfazendo, desconstruindo alguma coisa que já foi estabelecida por palavra profética. Né? Mas só construindo em cima. Se ela diz alguma coisa, não, isso aqui é um rito, é uma parte da construção, não pode ser derrubado, já foi estabelecido. E assim nós vamos avançando para nos apresentarmos a Deus como uma noiva perfeita. Né? O buquê de flores faz parte do acabamento do vestido da noiva. O buquê de flores, né? O arquinho, o perfume. Maquiagem não. Mas o que mais? Que é lícito. Maquiagem é coisa de Jezabel, né? Sombras, sombrinha, né? Coisa de Jezabel. Isso aí são coisas do mundo, das moabitas. Mas flores, coisas naturais, né? O sorriso. Daniel, mas o vestido é a coisa mais importante. É claro, mas já está vestido. E agora vamos avançar, né? É o vestido que vai cobrir a nudez e vai fazer ela não passar feio. Sei, claro. Mas já está vestida, agora vamos avançar. Flores. Ela vestindo flores quer dizer que está negando que o vestido é importante? Obviamente não. Então, nós devemos pregar, fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Os detalhes, acabamento é o toque final para Deus nos ver uma noiva linda, formosa e ajustada. Já pensou se a noiva só viesse de branco? Mas o cabelo, uma cafona aqui, recém-acordada, nem limpou o rosto. Mas eu estou vestido de branco, isso não é importante? É um minimalista, uma pessoa que só quer o mínimo. Quem é convertido quer fazer o máximo para estar em perfeita harmonia com o gosto e a vontade de Deus. E tudo que Deus falou, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, nós faremos. Não com nossas forças, não como os fariseus, querendo, pelas obras, querer tampar os sepulcros fétidos e apodrecidos, mas uma obra que vem do coração, uma obediência por amor. Amém? Vamos fazer uma oração então para finalizar? Santo Deus e Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Nós queremos, pela graça de Cristo, com o incenso de Jesus, com esse aroma, querer ser aceitáveis a Ti, Senhor. Aceite a nossa intenção de querer Te agradar, Senhor. Opere em nós tanto querer como também avançar para o efetuar, dar esse passo avançado de colocar em prática, pela Tua graça, com a Tua ajuda, em Cristo que nos fortalece. E aceite, Senhor, nossos trabalhos, que o acabamento dessa igreja, desse Teu povo, possa acontecer celeremente, rapidamente, para que a Tua obra seja abreviada em justiça e não mais haja sofrimento, guerras nesse planeta, mas Tu possa estar vendo o Teu povo que já se vestiu com os vestidos, que já está pronta. Esses vestidos são os nossos atos de justiça, revestidos com a Tua justiça, na verdade, que Tu nos dás. Muito obrigado. Acompanhe-nos, portanto, com o Teu Espírito Santo no decorrer dessa manhã e o testemunho que será dado por cada pessoa aqui também, que Te glorifique. Em nome do Senhor Jesus. Amém.